aí, nação rubro-negra e amantes do futebol mundial, isso mesmo. Já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque hoje tem análise quente aqui no canal. O Brasil entrou em campo contra o Paraguai e venceu por 1-0 em um jogo eletrizante. Martinelli, Cunha, Vini Júnior, Rafinha e Casemiro deram um verdadeiro show de bola em campo. Botaram a defesa do Paraguai na roda e levaram a torcida à loucura. Que atuação, gente! Com esse resultado, o Brasil garantiu a vaga antecipada para a Copa do Mundo e agora está firme no terceiro lugar na classificação. E claro que não fica por aí, né? O brasileiro quer o Hexa. Está chegando com tudo, isso mesmo. E claro que os comentaristas da Sport TV repercutiram tudo ao vivo, trazendo os bastidores, análise e opiniões quentinha e completa de todo esse jogaço que aconteceu ontem. Galera, por isso fica comigo até o final do vídeo para não perder nada. E lembrando, galera, de deixar os créditos aí para a ESPN, não, para Sport TV, isso mesmo, com essa cobertura completa. Então, bora falar de Brasil. Solta aí o hino antecipado, porque o Brasil já está na Copa do Mundo. Vamos pro vídeo. O desenho é esse. Se os jogadores são esses, provavelmente na defesa a maioria sim, no ataque a maioria sim e no meio campo a tendência é que seja mais ou menos assim. Então você tem ali umas 2 ou 3 lacunas para serem preenchidas. Lembrando que é um técnico europeu, então ele não vai ter o time fechado o tempo inteiro, ele vai ter sempre 17, 18 jogadores de confiança e vai ter jogo que ele vai usar 3 volantes e vai abrir mão de um atacante. E ele já falou isso claramente. Tem jogo que eu vou ser reativo, que a gente tem que ser mais reativo, tem jogo que a gente pode arriscar mais. Quanto ao Equador, ele foi reativo. Conseguiu o que ele queria, que era empatar o jogo, não perder. Contra o Paraguai, ele foi agressivo. Contra o Chile, contra a Bolívia, ele vai ser provavelmente vai ser agressivo também. Aí depois, vamos ver quais os amistosos que o Brasil vai marcar até o fim do ano. Vão ser 4 amistosos, 2 datas FIFA. E para ver o tamanho dos adversários, a gente vai entender. Mas ele é um camaleão, ele vai mudar bastante. Agora, o importante é que o Brasil melhorou, cresceu e trouxe perspectivas boas. É o que tem agora, sinais e boas perspectivas. PC, boa tarde. Já aproveito para apresentar o nosso telaço aqui do Ancelotômetro, que depois eu quero a contribuição de todos da mesa. Mas já vou estrear com você, PC. Você faça a sua análise e nos ajude aí a colocar onde está o nosso Ancelotômetro. Primeiro, bem-vinda, Joana. Salve, Obrigada, Grafite, Lédio, quem nos acompanha. Eu diria que foi uma noite muito reveladora de vários aspectos que, ao longo do período das eliminatórias, estamos agora apenas a 2 rodadas do encerramento das eliminatórias com o Brasil já classificado, foi uma noite muito esclarecedora sobre vários aspectos. Dentro de campo, primeiro, a convocação do Ancelotti teve poucas digitais. Uma delas foi o Alex Ribeiro, jogador de 23 anos, que ontem, quando os times estavam se preparando para entrar em campo, a câmera o mostrou e o olhar dele era de absoluto êxtase para tudo aquilo. Eu fiquei curioso. E a gente precisa disso, né? E aí, ao término do jogo, ao conceder a entrevista, ele falou assim, pouca gente sabe, mas essa foi a primeira vez que eu joguei no Brasil. Ele tem 23 anos. E isso é revelador de como a gente está exportando pé de obra sem o menor critério. Ele fez escalas em pequenos times portugueses e não está ainda num time de primeiro escalão da Europa. O Lille não é uma equipe de primeiro escalão da Europa. Então, esse é um dado. Um jogador, olha que coisa, e para quem acompanha o futebol como eu há 60 anos, olha que coisa, você tem um jogador vestindo pela segunda vez a camisa da seleção brasileira e ele nunca jogou no Brasil. Dentro de campo, eu considero que vi ontem, não sei se Lédio, Grafite, você... O PC, eu acho que ele tem 25 anos, faz 26 esse ano, né? 25, ele é 9,9, né? O Alex? Acho que ele é 9,9, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas podemos não é 23, confirmar. não, eu acho que é 25 para 26. Mas jovem ainda. O que é mais revelador ainda, que pela primeira vez ele jogou no Brasil, dentro de campo, não sei se vocês concordam, mas para mim foi, nessas eliminatórias, o melhor desempenho do Bruno Guimarães.
Jogador sobre quem ninguém tem dúvidas. Ninguém tem dúvidas sobre a capacidade do Bruno Guimarães. E quem acompanhou a Premier League só reforçou certezas sobre o Bruno Guimarães. Não criou dúvidas, reforçou certezas. Não é? E aí, na área de entrevista, pós-jogo, ele falou assim, não, o Ancelotti conversou comigo e eu entendi exatamente o que ele queria que eu fizesse. E isso me lembrou a entrevista de apresentação do Ancelotti, quando ele disse, não, eu me adapto à característica do jogador. Não é o jogador que tem que se adaptar à minha característica. E o Lédio usou uma palavra que eu acho que vai acompanhar todo o trabalho do Ancelotti à frente da seleção brasileira. Ele é camaleônico. Camaleônico é sinal de sabedoria num determinado caminho. Há também aqueles que são trânsfuga, 2 caras, 3 caras, porque eles vão... Mas eu estou dizendo nesse outro significado favorável, o Ancelotti é assim. E a terceira coisa, terminada a partida, o Alisson participou do troca de passe, disse, pô, o ambiente estava uma bagunça, agora a coisa está melhor. Você junta essa entrevista que ele deu ao Diniz, ao Mansur e ao Alex, com a que o Danilo concedeu antes da chegada do Ancelotti, é bom sempre pontuar isso, foi antes da chegada do Ancelotti, em que o Danilo teve o mesmo diagnóstico. Então, foi uma noite que pode ser a noite do recomeço da seleção brasileira, tenho certeza que sim, e de um trilhar de caminho menos acidentado a 12 meses da Copa. Isso, para mim, essas questões, para mim, foram os ingredientes mais interessantes que se viu na noite. Óbvio que ter terminado com uma vitória, pasmem, pelo segundo jogo consecutivo... Sem tomar gols. A seleção brasileira nas eliminatórias não sofreu gols. Segundo jogo consecutivo. O Brasil está classificado para a Copa, mas entre os 6 mais bem colocados e classificados, o Brasil tem a defesa mais vazada com 16 gols. E pelo segundo jogo consecutivo, a seleção brasileira não sofreu gols, o que levou o Ancelotti até de forma irônica a dizer, eu sou italiano, né, gente? Na entrevista, ele falou, eu sou italiano. Não foi ficar... A primeira coisa que eu cuidei, e isso é interessante, a primeira coisa que ele cuidou no jogo contra o Equador foi, não podemos sofrer gols, Grafite. Mas ele não abriu mão, especialmente nesse segundo, mantendo a preocupação já demonstrada no primeiro, de jogar em busca do gol. O futebol brasileiro, aqui internamente, ele tem uma distorção. Todo time entra em campo para não sofrer gols. Tentar fazer gols pode acontecer, mas o fundamental é não sofrer gols. Né? E nas eliminatórias, a seleção brasileira foi uma verdadeira peneira. Peneira. Sabe o que é peneira? Estamos falando de seleção brasileira. Levou nas eliminatórias 16 gols. Então, acho que foi uma noite muito interessante para reflexões. E aí, para te devolver a palavra, para mim, foi um bom desempenho da seleção brasileira. Porque se tivesse, eu não diria ruim jamais, eu acho que a seleção brasileira não foi ruim. Ele está ali, só faltou o charuto. Colocou até um óculos, ontem ele ganhou, né, um óculos, um charuto. Agora, preciso esclarecer, um bom desempenho, que não significa que eu estou dizendo aqui que já está tudo, nossa, eu acredito que hoje, quando voltar para o Rio de Janeiro, e disse na coletiva, eu vou, inclusive, agora me preocupar com a minha mudança, mas tem que acompanhar o Mundial de Clubes, e deu uma informação. Até a próxima convocação, 70 jogadores serão observados por ele, Ancelotti, e pela sua comissão técnica. Mas vamos combinar que a questão da mudança dele não deve preocupá-lo muito, né? Porque deve ter muita gente ajudando, né? Mas tem sempre um objeto, com certeza. mas tem sempre uns 2 ou 3 objetos que a gente gosta de levar. Pergunta ao Grafite, que já morou em várias cidades. Você acha que ele vai ficar ligando para aquelas... Não, mas tem uns que a gente não fica ligando. Ele já sabe que ele vai morar na Barra da Tijuca, né? Porque ele tinha visto um imóvel no Leblon e alguém falou para ele assim, olha, você não está entendendo o trânsito que você vai pegar, você tem que morar na Barra, perto da CBF. Ele chegou a pensar no Leblon. E ele vai à Copa do Mundo de Clubes também. Né? Eu acho que vai ser muito interessante na próxima convocação, porque a próxima convocação terá 10 digitais do Ancelotti. Essa não tinha, mas a próxima terá. Dele e da comissão técnica, e aí entram também o Rodrigo Caetano e o Juan, evidentemente, mas a paternidade
da próxima convocação, ela será integralmente... Mas tu acha que vai mudar muita coisa do que ele fez agora? Em termos de peças, de nomes? Acho que vai mudar alguma coisa. Veja bem, Grafa, teve uma coisa... Mais 10 nomes? Mas, não, eu estou dizendo... Não, digitais, eu sei, mas... Por exemplo, se fosse mantida a comissão técnica anterior, o Alex não seria convocado. Ah, sim. Não, isso aí... E ele foi pensar um jogador do Lille. Por quê? Porque ele estava lá no continente, ele conhecia daqui e dali. O Alex não seria convocado fosse a comissão técnica a anterior. Mas nem o Richarlison, né? E nem o Casemiro. E nem o Casemiro, e nem o Richarlison. Muito provavelmente... O lateral esquerdo. Também. E muito provavelmente o Neymar seria convocado. Então, ele foi pontual nessa convocação, não foi intervencionista. Ele foi apenas alguém que pontuou, ponderou, e é óbvio que a vontade dele, a palavra dele, tem um peso muito maior do que a palavra de quem o cerca. Eu acho impossível o Alex que não estava no radar da seleção, mesmo com a comissão antiga. Mas não chamava. Não chamava, mas que no radar ele estava. Certamente ele está. Mas não chamava. Não chamava, talvez não. O Casemiro não teve um acompanhamento mais pessoal, mais de perto dele, e o Ancelotti como conhecimento, o Lille jogar com frequência a Champions League. O Lille hoje é a quarta força do futebol francês. Mas, por exemplo, o Casemiro não seria chamado. Com certeza. Não, e o Casemiro, assim, eu achava um erro desde o começo ele ter saído da seleção, porque primeiro que ele era o capitão da seleção. E se falou muito em renovação. Você não consegue fazer uma renovação sem ter os jogadores experientes ali para fazer essa renovação, para chegar outros jogadores. Eu acho que, para mim, ontem, Alex, Bruno Guimarães e Alexandre foram os 3 melhores em campo. O Bruno teve o melhor desempenho dele em jogos das eliminatórias. E aí, quando você tem um cara do lado ali, como o Casemiro, experiente, que o Guimarães olha assim, eu posso sair para o jogo que eu sei que vai estar bem organizado lá atrás, isso ajuda bastante. A gente tem um exemplo clássico, o Kaká no Milan, o Pirlo foi fundamental na chegada, no progresso do Kaká. Então, no princípio, tem alguns jogadores que chegam, alguns jogadores desse nível que ajudam. E o Casemiro acrescenta muito a seleção brasileira. O Ancelotti não dispensa a experiência. O Casemiro saiu do Real para ir para o Manchester. Ele quis ir. Que foi um movimento que uma proposta muito alta para ele, ele não muita gente questionou esse movimento dele, não conseguiu resistir. Não, e o jogador tem que pensar na sua vida. Claro. Ficou até quando quis e parou de jogar. Se quisesse ficar mais um ano, ficaria. E agora não, o Modric vai sair agora, mas ficou até o último dia o Toni Kroos foi assim também. O Modric vai sair, mas enfim. Ele não abriu mão de nenhum dos três. O Casemiro quis sair, o Modric parou, o Toni Kroos parou e o Modric foi até o último dia dele. Então, assim, desempenho bom, agora só para concluir. Não acho que já está tudo pronto, pelo contrário, os próximos 12 meses continuarão a ser de costura, muita costura, para poder fazer com que essa seleção desembarque daqui a 12 meses na Copa do Mundo encorpada. Por hora ela não está encorpada. Enfrentou ontem um adversário bem postado, mas que tinha uma proposta, que era defensivista, ofensivamente foi nula, né? Não, era um jogo especulativo do ponto de vista ofensivo. Vai especular, uma bola que lança lá para frente, especula, quem sabe o que acontece. E teve um período do jogo que chegou 2, 3 vezes, especialmente com bolas cruzadas sobre a área, em que, não diria, talvez seja um exagero da minha parte, dizer que foi ameaçadora, mas foi um pouco mais presente ofensivamente. Os 15 minutos iniciais do segundo tempo, o Brasil voltou bem para o jogo, só que não finalizava bem as jogadas, não acabava bem as jogadas, né? Chegava na linha de fundo, chegava com bastante jogador, mas não definia bem as jogadas, tanto na hora de finalizar ou de dar o último passe. Aí, a partir desse momento, o Paraguai cresceu no jogo. Começou a ter um pouco mais de volume de bola, de segurar a bola mais no campo defensivo do Brasil, e levou um certo perigo, mas em momento algum teve, acho que sob risco, a vitória da seleção brasileira ontem. Essa que é uma questão. O Arnaldo César Coelho me mandou uma mensagem agora, me ironizando, dizendo que eu estou gostando, que eu gostei da seleção. Eu acho que diante do quadro que a gente tinha e do que vimos ontem, há uma diferença, e essa diferença pode ser chancelada pela palavra evolução. Não significa que a seleção está pronta, que a seleção, enfim, se transformou na melhor coisa. Não, muito pelo contrário. Tem muita coisa a ser feita. Agora, há pontos positivos. O início da seleção pressionando, é ou não é? Pressão Aquela forte. pressão que o ataque
que o Paraguai praticamente não... Como o Ancelotti definiu depois na coletiva, né? Essa Essa definição é muito intensidade. boa, né? Ele falou assim, olha, não podemos deixar o adversário pensar, né? A intenção era essa, não deixar eles reagirem. E sabe o que eu gostei, Joana, na entrevista, quando ele fala a intensidade é com a bola e sem a bola. Agora, quando a intensidade é sem a bola, todo mundo precisa estar se bem sacrificar. fisicamente. Exato, me chamou a atenção isso também. Falei, aí que mora o problema. Todo mundo precisa se sacrificar. Aí que tá. Cada um de um jeito, mas todo mundo precisa. Você pode substituir. E que é difícil você manter o jogo inteiro. Exato. Você pode substituir o verbo sacrificar por se doar, por doar. Todo mundo precisa, cada um, dentro das suas possibilidades. Você não quer... Agora, o início foi muito... E quando você marca forte em cima de uma seleção que é defensiva, muito bem defensivamente como a do Paraguai, você faz com que ela não fique confortável no jogo só nas duas linhas de trás. Eram duas linhas de 4, time fechadinho. Fechadíssimo. Fechadíssimo, então ele não consegue ficar à vontade naquela estratégia dele. Eram dois jogos muito claros e foram exatamente como a gente imaginava. O jogo contra o Equador trancado, até porque o Equador não tinha os melhores atacantes, tinha muita dificuldade de atacar, o Brasil não queria tomar gol. O Brasil entrou para não sofrer gol Exatamente. naquela partida. O jogo Os dois foi entraram para exatamente o que empatar. foi Os dois imaginável. entraram para 0 a 0, empatar. o gramado ruim, então era jogo para 0 a 0. E ontem era jogo com cara de 1 a 0, 2 a 0. Porque o Paraguai não ia sair, ia tomar um primeiro gol, ia continuar atrás, o Brasil ia ter dificuldade o tempo inteiro. Então era isso, 1 a 0, 2 a 0. Eu acho que o mais importante do que o placar, magro, é a atitude do Brasil. A forma que o Brasil jogou, a intensidade, a pressão, os homens de frente, né, Léo? Um time muito concentrado. Não foi uma atuação mágica, foi uma atuação traz esperanças e boas perspectivas. Olha o Bruno Guimarães nessa Agora, jogada. Por exemplo, eu sou um cara chato. Comportamento totalmente diferente. Eu procuro sempre defeito. Então, Mas eu acho que na seleção brasileira não é ser chato, não. A gente defensivamente foi perfeito. Acho que ofensivamente pode melhorar. O Brasil terminou esses 2 jogos com 18 finalizações. Em 2 jogos, é pouco. É pouco. Ontem finalizou 11. Portugal ganhou a final contra a Espanha, só finalizou 7 vezes. Beleza, mas é outro tipo de jogo. Não, e era uma a Espanha final, fica com a bola muito mais tempo. E o equilíbrio das duas equipes tecnicamente era de Espanha e Portugal. As duas equipes tecnicamente são equilibradas. O Brasil é muito superior a Portugal, ao Paraguai. Quando você termina um jogo, que você é um ataque contra a defesa, com 11 finalizações, é que você chutou pouco de fora da área, você tem que arriscar mais finalizações. O acabamento das jogadas não foi o melhor ontem, somente no segundo tempo. Acho que foi boa a atuação. Foi boa, ruim, mas o acabamento da jogada, tem pontos a melhorar. Tem que aumentar. Então, assim, eu concordo com você que ela foi boa, mas ela ainda está distante da capacidade que essa seleção tem. Agora, essa capacidade, ela vai se manifestar na medida em que esse jogo coletivo estiver mais ajustado e que as ideias do próprio Ancelotti mais bem absorvidas pelos jogadores. Que aí vai até ficar meio que independente da escalação que você manda a campo. Não é? Mas, por exemplo, vamos analisar do ponto de vista ofensivo. Você teve um começo de jogo ontem com o Matheus Cunha e o Vinícius aparecendo muito bem. O Martinelli pela direita ainda um pouco hesitante. Quando foi para a esquerda, mais confiante. E o Rafinha oscilando ainda no jogo. O Rafinha, a partir de um determinado instante, ele até apareceu mais no jogo e tem a participação dele no gol da seleção brasileira. A jogada se inicia com ele, tem um movimento impreciso do Júnior Alonso. Mas isso também pode ser a constante troca de posição. Me pareceu até que dos jogadores de ataque, o mais à vontade era o Matheus Cunha, o tempo inteiro. Ele tinha mais liberdade para se movimentar. Acho que o Rafinha teve dificuldade de encontrar o espaço dele nesse sistema com 4 jogadores se movimentando. Eu acho que foi importante... O que menos se movimentava era o Martinelli, que estava mais na zona de conforto dele. E rendeu mais do lado esquerdo. O Vinícius parou de ficar só em cima da linha ali, esperando pegar a jogada no mano a mano. Dos treinadores que passaram, né? Ele estava sempre marcado por 2-3, ele tinha que dominar, girar e passar por 2-3. Ontem ele pegou 2, 3 bolas próximo à grande área, no mano a mano e levando para a linha de fundo. Ou seja, essa movimentação faz com que você consiga tirar o melhor do Vinícius. O Vinícius tem que pegar no mano a mano com o zagueiro. Não deve pegar com 3, tem que girar para tentar jogar. E pegava com 3 sem aproximação, Isso, né? Eu acho que esses mecanismos são importantes. Os laterais ajudam bastante. O fato do Alexandre não ser aquele lateral com
com profundidade, que vai sempre, ele é um jogador que ele chega ali próximo à área, ele faz o passe, ele não precisa chegar à linha de fundo para cruzar. Lateral com sabedoria. Isso, então acho que aos poucos o Ancelotti vai encontrar essa movimentação, vai conseguir fazer com que esses jogadores se movimentem e achem um espaço no campo. Vai ter jogos, vai ser difícil os 4 terem grandes atuações. A partir do momento que os 4 têm grandes atuações, o Brasil vai ganhar o jogo de 8-0. É o que a gente quer. É o que a gente gostaria, né? Mas isso não vai acontecer. Eu acho que se por acaso isso se manifestar, vai ser bissextamente, não vai ser uma coisa, imagina. Né? E, além de tudo, a gente não pode ignorar a capacidade dos adversários. A seleção, do ponto de vista do paro ímpar, a seleção brasileira tem muito mais jogadores escolhidos inicialmente do que a seleção do Paraguai. Mas, quando você pega um adversário defensivamente ajustado e seguro, né? Porque o Paraguai, ter perdido ontem para o Brasil, não alterou a cotação do Guarani. Continua a mesma cotação do Guarani. Por quê? Porque o Paraguai tinha que ter vencido, era o Uruguai, no jogo anterior, disputado no alçapão do Defensores del Chaco. Venceu. Então, a classificação já está ali, muito, muito bem encaminhada. O Gustavo Alfaro certamente será tratado como um herói nacional, pelo que ele está conseguindo, pela situação de indigência que o Paraguai demonstrou na Copa América do ano passado, não é? Uma situação de absoluta indigência, entra o Gustavo Alfaro, tira daquela posição de indigência e coloca entre os classificados para a Copa do Mundo, mas a seleção que estava sob observação, sob pressão, é a seleção brasileira. Mas na América do Sul, com exceção acho que de Uruguai e Colômbia, assim, uma vez ou outra, enfrentar Brasil e Argentina. Argentina na Argentina e Brasil no Brasil. É jogar na defesa. É jogar na defesa, é vencer em casa. A próxima rodada do Paraguai é jogar em casa com o Uruguai e o Brasil em São Paulo. A gente tem que vencer o Uruguai em casa. A gente tem que vencer o Uruguai em casa. Então, não tem como. É difícil. Vou chamar uma enquete aqui, nosso megafone, porque a gente estava avaliando aí o trabalho do Carlo Ancelotti nesses 2 primeiros jogos, mas também queria que vocês avaliassem o jogo, né, do Brasil nas 2 partidas. O empate em 0-0 com o Equador fora de casa e a vitória de ontem aqui em casa, né, jogando em São Paulo diante do Paraguai. Então tá aí, ó. Como você avalia os primeiros jogos da seleção com o Ancelotti? Muito bom, regular, ruim. Eu avalio como regular. Regular. O jogo. É o jogo. É assim, porque eu acho que que é diferente, né? A gente vai avaliar o jogo agora. A seleção brasileira, nós temos que ser sempre muito rigorosos. Fazendo em cima dessa pergunta, colocando na balança, Equador, Paraguai. O saldo, para mim, é de desempenho regular. A seleção pode chegar a um bom desempenho, muito bom, é algo, enfim, mas foi regular. Ela disputou 6 pontos, ganhou 4, 2 jogos sem sofrer gol. Então foi regular. Para mim, não. 2 adversários que estavam acima do Brasil no começo dos 2 jogos? Os 2 primeiros jogos. Agora tem uma leve diferença, que a gente estava avaliando, né? Um de cada vez. O trabalho. Não, aí vai os 2. Não, o ancelômetro é o jogo de ontem. A avaliação aqui é referente aos 2 jogos sob a direção. Então, se tem que juntar um jogo com o outro, foi regular. Porque por isso na média foi regular. Porque eu acho que foi ruim. Apesar da gente entender os motivos o Brasil e tudo mais, o contexto. O que queria. Mas foi uma atuação muito pobre tecnicamente. O jogo foi horroroso. Muito ruim. Contra o Equador. Muito ruim. O Brasil não pode jogar aquilo, o Equador não pode jogar aquilo. Foi constrangedor. Mas o Equador se satisfaz jogando aquilo. O nível técnico daquele jogo. E ontem eu acho que foi bom. Então tem que tirar a média da regular. Ontem eu acho que foi bom, tipo nota 7. Foi bem melhor do que quanto o Equador. E quanto o Equador foi muito ruim. Então, já que tirar a média é regular. A régua do Brasil vai ser sempre em cima, né? Independente do Brasil estar numa posição ruim ou não, vivendo um momento bom ou não. Se analisar estrategicamente os 2 resultados, o Ancelotti chegou, não teve tempo de treinar. Vai jogar no Equador, campo ruim, Equador melhor que o Brasil, Paraguai melhor que o Brasil. Olhando estrategicamente, eu acho que foi bom os 2 resultados. No ponto de vista do que a gente espera, pela qualidade do elenco que o Brasil tem, dos jogadores que tem, e da história da seleção brasileira, é regular. Você também pode participar com a gente aí, você viu, 7, tá aparecendo na tela. 7 sessões de treinamento entre... É muito pouco, né? E sendo que 7 sessões de treinamento, assim, se apresentou, aí dirigiu segunda. Segunda não foi um treino. Terça, quarta, viajou, jogou quinta, voltou sexta. Aí sábado, domingo, segunda, para jogar terça. 7 sessões de treinamento
a gente tem que aí relativizar, olhar para a floresta, né? Porque como observou o Grafite, seleção brasileira, as pessoas sempre acham que a seleção brasileira vai entrar em campo e dar espetáculo. Ou tem isso no inconsciente, né? Que seleção brasileira é sinônimo de espetáculo. Isso eu acho muito curioso, porque fica parecendo que a seleção brasileira só passou a jogar mal agora. Ao longo da história, se você fizer uma pesquisa, ou quem já foi testemunha da história como eu, várias e várias vezes, muitas vezes, o desempenho da seleção brasileira, até aquela que foi a melhor que eu vi, né? Das que eu vi, que foi a melhor, foi a de 70, precedeu o período da disputa da Copa do Mundo, muitas críticas da seleção brasileira. Então, é assim, nesse contexto de 3 técnicos nas eliminatórias, 2 técnicos brasileiros e um técnico europeu. O Ancelotti está sendo alfabetizado em Brasil brasileiro e futebol brasileiro. São 3 alfabetizações. E outra, conhecendo alguns atletas. Conhecendo alguns atletas nos treinamentos. Você tem que... Tem uma diferença muito grande entre futebol de clubes e futebol de seleção. O futebol de clubes está cada vez mais desequilibrado. Os mais fortes são cada vez mais fortes. E quem não tem poder econômico está cada vez mais defasado em relação aos mais poderosos, os mais fortes. A gente vai, talvez, ter uma noção mais clara sobre isso agora no Mundial de Clubes. No mundo das seleções, não. As seleções mais fortes estão cada vez mais próximas, as que eram médias ou até mais fracas. O jogo é muito mais coletivo. Então, o trabalho do treinador... É muito importante. É cada vez mais fundamental na seleção. Por isso que é importante você acertar na escolha. Os principais jogadores das seleções de grande porte jogam nas principais ligas. Os jogos são muito coletivos. Os esquemas são muito coletivos. Então, quem está esperando o show do Brasil em todos os jogos, goleados, esquece. Vão ser jogos muito difíceis, muito a gente ficou com a sensação, e a gente entendeu os motivos do Ancelotti, né? Como ele pensou ali o jogo contra o Equador, porque era o primeiro jogo, o gramado estava ruim, jogo fora de casa... Ele tinha alguns jogadores que talvez ele contasse, não tinha, né? Não tinha o Endrick, não tinha o Rodrigo, não tinha o Bruno Guimarães, não tinha o Éder Militão, entre outros que talvez o Rafinha também, que estava suspenso. Então, ele foi ali para garantir que, bom, primeira coisa aqui, né? O Brasil tomava muitos gols, tinha 16 gols, tomava gol pelo menos em uma partida na data FIFA. Não ficou 2 jogos seguidos sem sofrer gol, só agora... sob a orientação do Ancelotti, ou seja... Isso aconteceu. No penúltimo volta de eliminatórias é que o Brasil ficou 2 jogos seguidos. Com um adendo. Sem sofrer gol. Sem o adversário ter nenhuma chance clara de gol. Nem o Equador teve, nem o Paraguai teve. Isso é verdade. Claríssima, nenhuma. Nenhum. Eles finalizaram o Paraguai algumas vezes, teve uma finalização no segundo tempo que passa do lado do gol ali. Do Equador? Do Paraguai. No primeiro tempo. O Equador teve no primeiro também, tempo. Porque se vai no gol, acho que o Alisson não teria muito tempo também, de... né? Tava ali meio perdido. Eu falo com o ataque todo quebrado. Eu falo que aquele ataque mosca de padaria, que né, fica rolando a bola ali. E o Almeirão ia buscar a bola lá atrás, no pé do zagueiro, para tentar alguma coisa, aí voltava para o zagueiro. Tava difícil. Quando saiu... Dificultou para o Paraguai também a postura da seleção brasileira. Se a seleção brasileira não tem aquela postura de pressionar, de marcar, o Paraguai ia tentar especular alguma coisa. Então, meu ponto é, nesse primeiro jogo, e até os números de audiência mostram a expectativa do torcedor, tinha um frio na barriga diferente para ver. Aí, quando a gente olhou a escalação e viu o jogo... A gente pensou, será que vai ser pragmático demais isso para o torcedor brasileiro? Como que vai ser? E eu acho que esse jogo contra o Paraguai, ele quebra um pouco dessa sensação que começou a ser construída. Porque aí ele tira um volante, coloca 4 atacantes, e mais do que colocar 4 atacantes, você viu a postura do Wanderson foi totalmente diferente, a do Bruno Guimarães totalmente diferente, o Casemiro colando mais também. Então foi um Brasil que... Faltou um pouco mais de capricho, mas até faltou um pouco mais de treinamento mesmo. Você via que a troca de posições... Foi finalização, poder de fogo mesmo. Eu estava vendo aqui os números. O jogador que mais finalizou do Brasil finalizou duas vezes. Foram Bruno Guimarães, acho que Matheus, Rafinha, Martinelli e Matheus Cunha. Duas vezes. Uhum. Eu acho muito pouco. Não, é pouco. Eu acho que com essa escalação e a postura que o Brasil estava sufocando o Paraguai, a gente falou, aí esse gol vai sair com 15 minutos, com certeza. Não sufoco em criação de oportunidades. Exatamente. E esse é um desafio. Não adianta você ter esse domínio territorial, e esse domínio territorial caracterizou o desempenho da seleção brasileira. Não adianta você, de certa forma, induzir permanentemente o adversário ao erro na sua saída de bola ou criar desconforto o tempo todo. Mas quando você está com essa bola,
Quer dizer, assim como no basquete, o objetivo é fazer com que aquela bola laranja caia dentro da cesta, no futebol é botar a bola dentro do gol. Se você for ver, o Gatito trabalhou muito pouco no jogo. Né? Embora esse volume, seleção brasileira... Dá certo, né? O Portugal finalizou 7 vezes contra a Espanha finalizou 16. Portugal levou para os pênaltis, jogou melhor isso é até uma confirmação de que o futebol não pode ser refém de números. Mas o que eu estou querendo dizer, independentemente dessa dissociação que tem que fazer de futebol e números, não de maneira radical, mas, enfim, sempre relativizar, a seleção precisa transformar volume de jogo em criação de oportunidades. Você pode até ter finalizado esse número de vezes. Mas aí você chega assim, mas o Gatito pegou o que ele nunca pegou na vida. Não pegou. É diferente. Aí você fala assim, pô, foram 11 finalizações, mas com o Gatito tendo uma atuação... Mesmo no Equador. Que nem nos melhores tempos do Botafogo ele foi capaz de ter. O acabamento ontem acho que não estava o melhor, não. Exatamente. Não é nem... Criava situações de gol. O Brasil criou muitas situações de gol. Situação de gol, mas chance de gol real... Não teve porque não foi o melhor acabamento. O passe do Matheus, que eu acho que ele... Ali eu entendi que ele ficou com medo de bater a cabeça na trave, que ele vira a cabeça para sair meio de lado. Que se ele cabeceia de frente, talvez ele bateria a cabeça na trave. E ele tentou ajeitar para alguém ali, mas não... Aí não veio ninguém. Mas assim, são situações. Teve uma bola do Bruno Guimarães, que ele tenta um cruzamento, o zagueiro tira em cima da linha. Senão o Martinelli marcaria o gol ali. Ou seja, então, uma, duas bolas ali que se entrasse 2-0, 3-0, todo mundo já, o Brasil voltou. Então, esse ponto é que é interessante. Na medida em que essas bolas não entraram, a gente tem um olhar diferente. Eu não estou dizendo nós 4 aqui não, tá? Porque como nós somos resultadistas, a gente, muitas vezes, o nosso olhar está diretamente ligado ao placar do jogo. Suponhamos que a cabeçada do Matheus entra. Esse carrinho do Vinícius, agora ele pegasse bem na bola e entrasse, estava praticamente sem goleiro. O carrinho do Vinícius é o segundo, o primeiro ele não alcançou. É isso. Foi um cruzamento do Matheus Cunha logo no início, e ele não alcançou. Suponhamos que 4 bolas tivessem entrado. A análise estaria, não aqui, mas de forma geral, seria uma análise celebratória. Olha, 4 atacantes deu certo. Tudo deu certo, tudo funcionou, tudo foi uma maravilha. O fato de não ter entrado permite a quem é eufórico de plantão, aqueles Imagina se fosse 0-0, PC. A bola do Matheus. Ainda bem que uma bola entrou, imagina se fosse 0-0. Então, porque na verdade é assim, é um trabalho de costura. Essa costura, talvez você ainda esteja cortando parte do tecido, fazendo métrica, medindo o tamanho para começar... A gente não tem uma formação ofensiva, essa é a realidade. A gente tem nomes, aí a gente sempre volta para aquela discussão, assim, a gente não tem... Logo no começo do programa eu pergunto isso para vocês, deu para sentir um time sendo formado ou a gente ainda está muito refém nessa sensação de... alguns nomes precisam estar lá, mas o encaixe não necessariamente está definido. Então a gente viu movimentações diferentes ontem. Tu já consegue ver padrões. Saída de bola, de jogo, com o Bruno, com o... Então, mas o padrão, o que permite esse padrão? Ele vem muito da defesa. Precisa pensar no esquema tático, a goleada de 4-1 para a Argentina. Mas lá na frente, vamos assim, João, analisar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo do ano que vem é uma questão diferente, são 48 seleções, o nível técnico... Está pulverizado. Está pulverizado, se fosse só as 32. Dificilmente... numa fase final. O Brasil pega normalmente Brasil, Sérvia, Suíça e... Um africano, Senegal. Um grupo bom, Brasil passa em primeiro. Nas outras fases, dificilmente o Ancelotti vai jogar com 4 atacantes. Porque é eliminatório. Pode até 4 atacantes. Não, mas até tudo bem. Ele mesmo já falou que ele não está preso a nenhuma ideia fixa, ele vai mudar... Mas, assim, você vê que não adianta só você ter uma ideia de jogo e ter os nomes, né? Posicionamento, vontade ali, é tudo, porque ter levado aqui com um pouco mais de carinho. A gente já falou o que eu acho, o que você acha, né, de seleção brasileira, mas o que será que o Carlo... Não, mas o que será que Carlo Ancelotti achou, principalmente do jogo de ontem, né? Vamos ouvi-lo. Creo que ha sido un buen partido, muy bueno la primera parte, el equipo ha jugado bien con balón, ha controlado bien el partido. Obviamente hemos sufrido un poco porque Paraguay es un equipo sólido. Hemos bajado un ritmo
un poco en la segunda parte, pero en general el partido ha sido muy completo, muy bueno. Estamos muy contentos por la calificación, por el partido. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos un año de tiempo para hacerlo bien. Era muy importante cerrar la calificación con estos dos partidos, lo hemos hecho con una buena actuación. Creo que la torcida está contenta de la actuación. Quiero agradecer a la torcida por el recibimiento. Salimos muy contentos a mirar adelante. Neymar ha venido hoy al hotel, lo hemos saludado, le hemos dado un abrazo. ¿Dónde puede jugar Neymar? Cuando estará bien, Neymar puede jugar en cualquier sitio del campo. Podía ser en la misma posición que ha tenido Cunha, que no era de delantero centro, eras como de número 10. Y en esta posición él podía ser muy peligroso. Sí, hoy hemos jugado con 4 atacantes, el equipo ha tenido equilibrio. Como he dicho, no es el problema de jugar con 4, 3 o 2 delanteros. El problema es de meter 10 jugadores que corren, que empujan, que se sacrifican. Rodrigo lo ha hecho muchísimas veces porque lo conozco muy bien. Neymar también lo va a hacer sin ningún tipo de problema. Yo creo que sí, no hay nada en contra de que Vini pueda hacer lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que hará, las calidades para hacerlo muy bien, también aquí como lo ha hecho con el Real Madrid. Y además a él le gusta mucho el equipo nacional, entonces hoy ha actuado muy bien y creo que lo hará sin problemas. Muito feliz com o resultado de hoje, era necessário ganhar em casa para a nossa torcida também e já classificar para a próxima Copa do Mundo, que era o nosso objetivo. Agora o Mister vai ter mais tempo para a gente trabalhar, né? Para ver o que a gente pode melhorar. Claro que hoje não foi um dos nossos melhores jogos, mas o importante na eliminatória é sempre ganhar e depois preparar muito bem para a Copa do Mundo. Cara, eu fico muito feliz, na verdade. Acho que o trabalho vem sendo muito bem feito e saber que ele conta comigo é algo de sentir muito orgulho, mas isso não me deixa tranquilo. A seleção é uma seleção com jogadores de muita qualidade, então quem está jogando tem que estar muito bem para não perder o espaço. Então eu tento dar o meu melhor nos treinos e nos jogos para conseguir ajudar a seleção nos jogos. Na semana ele já tinha me avisado que teria a possibilidade de eu começar para continuar trabalhando, então eu fiz o meu trabalho, me preparei bem para o jogo e com certeza fiquei muito feliz pela oportunidade. Foi um jogo bem difícil, a gente preparou bem, foram 10 dias muito intensos de treinamentos. É claro que 10 dias ele não consegue colocar o ritmo de trabalho que ele quer, mas a gente tentou absorver o máximo possível das ideias dele nesses 10 dias. E como eu falei, muito feliz por começar o jogo, muito feliz com a vitória também. Importante, né? Principalmente classificação, Copa do Mundo, importante, né? Um grande mérito de toda a equipe. Bom, outra vez, sem tomar gol, importante. Hoje criamos bastante, tivemos bastante controle do jogo. Talvez ali algumas partes do segundo tempo ali, até mesmo pelo Paraguai saiu um pouco mais. Mas nenhum perigo, acho que totalmente controlado o jogo. Nós estamos muito felizes por essa mudança, né? Um novo treinador, novas convocações e podemos melhorar no que precisava. E esses 2 jogos foram muito importantes, não sofremos gols, podemos classificar para a Copa do Mundo e conseguimos nosso objetivo e estamos muito felizes por isso. Muito feliz pela classificação. É o principal objetivo nosso aqui dentro das eliminatórias, né? Mas óbvio que a gente estava passando por um processo muito difícil, né? E acho que foi as eliminatórias mais difíceis que eu tive aqui dentro da seleção, por todos os fatores que afetaram diretamente, né, o nosso desempenho dentro de campo. A gente nunca tira a nossa responsabilidade, a gente sabe que tem que chegar dentro de campo, tem que render independente do que acontece fora, mas foi muito mais difícil. A gente chega aqui satisfeitos pela classificação e também por ter feito uma grande partida, né?
Tá aí, então, esse compilado da análise do próprio Carlo Ancelotti em relação ao resultado. Ele aproveitou e também deu uma pincelada sobre o Neymar, que é sempre um questionamento muito válido. A gente falava antes de começar o programa, também rola uma resenha aqui, e a gente falava dessa... não é postura, mas ele é bem frio e seco e objetivo sempre, né, nas respostas, e com o Neymar não é diferente. Então ele fala, olha, ele esteve aqui, conheço muito, tem espaço para ele ainda? Tem espaço, mas ele não dá muita abertura para esse assunto se desenvolver. Talvez seja até bom para o próprio Neymar se desafiar mais para conseguir, de fato, essa volta para a seleção brasileira, que ainda tem espaço para ele. A cabeça de técnico europeu, sim, ele não vai individualizar nenhum tipo de resposta e desiste, ele não vai dar escalação. É isso aí, nação rubro-negra e seleção brasileira. Isso mesmo. O Brasil tá voando, classificado, garantido na Copa do Mundo. Já é realidade isso. Agora é foco total, né? Para manter o ritmo e chegar com tudo no Mundial. Comenta aí o que você achou do jogo, quem foi o craque da partida e se você acredita nesse time do Brasil, né? Na opinião de vocês, seguindo essa enquete aí, foi muito bom, regular ou foi ruim? Na minha opinião, foi bom. Porque, como os próprios jogadores falaram, o que Ancelotti pediu para eles fazerem, eles fizeram em campo. Então, cumpriu aí o papel deles, né? Seguindo aí as orientações de Ancelotti. Então, foi bom, né? Fez o que foi pedido a eles, conseguiu não ganhar nenhum gol, mas conseguiu também fazer gol. Então, isso é o que importa. Está aí em terceiro lugar aí na classificação, já está na Copa do Mundo, né? Então, agora é só aguardar o momento, né? E as próximas datas FIFA para ver o que é que vai acontecer nos próximos jogos. Se vai haver mais avanços, né? Se vai conseguir dar 8, né? 8-0 aí em alguma seleção. A gente espera por isso, né? Porque a gente está acostumado com o Brasil dar muitos gols, né? Nos jogos e nas datas FIFA, né? Aí eles sempre fazem muitos gols. Pelo menos fazia, né? Mas agora a gente sabe que a coisa tá complicada. Mas Ancelotti tá aí para mudar o quadro, né? Vai ter aí muito gol, sim, com certeza. Então, se você acredita nesse time do Brasil, comenta aí embaixo. E não esquece, galera, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E lembre, galera, também de compartilhar o vídeo com a galera aí que ama futebol, né? Todo apoio é importante para a gente aqui continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês. Lembrando de deixar aí, galera, os créditos para a Sport TV por toda essa análise aí, essa cobertura total aí, né? Destrinchando tudo o que rolou nesse jogo de ontem entre Brasil e Paraguai, onde o Brasil, né, deu 1-0 em cima do Paraguai e deu um show. Até o próximo vídeo.